de poder transmitir a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos acharam? Digo amém? Lucas 10, capítulo 10, versículo 25 em diante. E diz assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou-lhe a Jesus: Quem é o teu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair em mãos de salteadores, os quais depois de tudo lhe roubaram e lhe causaram muitos ferimentos. Retiraram-se, deixando-se semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de largo. Semelhantemente um levita descia por aquele lugar e, vendo, e também o passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele, e chegando pensou-lhe os ferimentos, aplicando-se-lhe o óleo e o vinho, colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Amém? Fecha a tua Bíblia, vamos orar mais uma vez. Amado Deus, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui nós estamos mais uma vez para te adorar, te exaltar e engrandecer o teu santo nome. Pai, que agora o Senhor possa falar claramente aos nossos ouvidos, para que possamos sair daqui, meu Deus, saciado e cheio da tua presença, cheio da tua palavra, para poder enfrentar este mundo maligno. Deus, em nome de Jesus eu entrego minha vida e coloco em tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo, tomai os vossos assentos. O livro a qual Lucas escreve é um livro que eu sou apaixonado por ele, ou até mesmo apaixonado pelo que o Lucas fez, porque Lucas não conheceu Jesus, Lucas não andou com Jesus, mas Lucas, sabendo do que Jesus tinha feito, sabendo da tua fama, sabendo da sua grandiosidade em seu ministério, Lucas agora ele fica tanto apaixonado que ele vai pesquisar acerca de Jesus. Ele vai bater na porta de Maria, ele vai querer saber se aquilo era verdadeiro, se era verídico, o que Jesus fizera naquela época. Jesus me dá um ensinamento muito simples, Jesus me dá um ensinamento a qual eu e você possamos ter. Que ensinamento é este? Ensinamento esse que nós temos que conhecer o verdadeiro Jesus, porque hoje nós estamos conhecendo Jesus pela boca de fulano e ciclano. Hoje nós estamos conhecendo Jesus pelos que os outros falam, pelo que a internet está dizendo, mas Jesus ele queria saber quem era esse Jesus, e ele então foi atrás das pessoas que andaram com Jesus, que foram curadas por Jesus. Eu sou apaixonado por isso, porque nós temos que conhecer um Jesus que cura, um Jesus que liberta, mas um Jesus também que salva. Lucas ele vai atrás e ele fica tanto apaixonado por Jesus, e é por isso que eu gosto dele. Mas Lucas agora está falando de uma passagem muito conhecida, muito enfatizada, mas também eu falo de muita suma importância. Por quê? Porque ele está falando de um homem ferido. Pois bem, vamos lá, em Jerusalém, todo ano acontecia uma festa. Que festa é esta? Era a festa da Páscoa, era a liberdade do povo hebreu que saiu do Egito. Todo ano o povo subia para Jerusalém para adorar, para ceiar ali com Jesus Cristo. Todo ano o povo subia a Jerusalém para celebrar a Páscoa, para celebrar a liberdade que eles tiveram. É interessante que agora a Bíblia vai descrever de um certo mercador, e Flávio Joséfo vai dizer que este mercador
pecador, morava em outro local, mas ele sabendo que estava tendo festa em Jerusalém, porque Jerusalém era uma cidade rica, Jerusalém era uma cidade que trazia muitos benefícios, Jerusalém era uma cidade que trazia tanta lucratividade para o povo que eles iriam lá comprar mercadoria, eles iam lá precisando de alguma coisa e levar para suas vossas casas, eles iam para Jerusalém para comprar mercadoria, mas também iam pessoas para Jerusalém para celebrar a liberdade a qual Deus levou para o povo hebreu. Agora preste atenção, este mercador vai para Jerusalém, mas ele vai no intuito de comprar mercadorias. É bem verdade que Jerusalém tem muitas coisas boas para vir buscar na casa de Deus, tem coisas boas para buscar para a tua vida financeira, tem muitas coisas boas para você buscar para a tua vida sentimental, para a tua vida familiar, e às vezes nós viemos com o intuito na casa de Deus de buscar a bênção, de buscar tantas coisas que Jerusalém oferece, mas Deus está dizendo nessa noite: vem para Jerusalém, pode até buscar a bênção, mas eu quero que você me busque também. Jerusalém não tem só bênção, tem o Deus vivo, tem o Espírito Santo, tem Jesus Cristo de Nazaré. Buscar a bênção é muito bom, não é? Mas você quer Jesus? Certa feita, Maria e José estavam subindo para Jerusalém. Saíram de casa com Jesus, com a presença dele. Foram no intuito de adorar, de celebrar a Páscoa. Mas ao decorrer do tempo, porque naquela época as mulheres iam embora primeiro e depois os homens iam. Escute, e quando agora eles estão chegando em casa, um olha para o outro e verifica que Jesus não está com nenhum dos dois. E às vezes nós somos assim. Às vezes nós olhamos para a nossa casa e está falando com a mulher: você não vai para a igreja. E a mulher fala: você também não vai. Peraí, Jesus não tem que ir com sua mulher, não, tem que ir com você. Aí agora, quando eles observam que Jesus não estava mais com eles, e verificaram que Jesus ficaram em Jerusalém, eles voltam para buscar. Sabe qual é a minha mentalidade? Jesus ficou para mostrar para ele que não é que Jesus tem que ir atrás deles. Jesus está falando assim: vocês têm que vir para Jerusalém, não para buscar a bênção, vão ter que voltar para me buscar de novo, vão ter que me voltar para me buscar de novo, vão ter que voltar para buscar de novo. E é até bom que Jesus ficou em Jerusalém, sabe por quê? Porque senão nunca mais eles iam voltar. Você veio aqui hoje para buscar o que Jerusalém pode oferecer? Ou Jesus Cristo? Agora aquele homem sai de Jerusalém com sua mercadoria, e ele morava em Jericó. E a mesma história que nós estamos vivenciando, porque Jericó, todos nós sabemos que é uma cidade amaldiçoada, e Jerusalém, simbolizando, era o céu. E ele está nesse percurso a qual eu e você estamos, entre o céu e entre o inferno. E agora ele está indo para a tua casa. E quando ele está indo para a sua casa, ele tem uma controvérsia. Escute, Jerusalém ficava 880 metros acima da altitude do mar, e Jericó ficava 260 metros abaixo. Posso te dizer um negócio? Quem sai de Jerusalém só desce. Quem sai de Jerusalém nunca sobe, só desce. Pena que você não está entendendo. Mas quem está com Jesus, quem vai para a Páscoa só sobe. Jerusalém, só sobe, é Jerusalém. Só sobe, é Jerusalém. Mas eu sou apaixonado por esse Jesus, preste atenção. Porque enquanto ele está descendo, alguém lá de cima está vendo. E quando ele está descendo, aparecem alguns homens e rouba aquilo que ele foi buscar em Jerusalém, apanha e fica semi-morto.
Quando nós viemos para a casa de Deus buscar só aquilo que Ele pode oferecer, cuidado, uma hora Ele vai tomar. E quando Ele está no meio do caminho, Ele apanha. Dá até um tema essa noite: ainda bem que você apanhou. Sabe por quê? Se você não tivesse apanhado, você não estaria no meio do caminho ainda. Está doendo, mas está no meio do caminho. Está massacrado, mas está no meio do caminho. Está todo arrebentado, mas está no meio do caminho. Está todo dilacerado, mas Jesus está dizendo: está no meio do caminho. Ainda há esperança para você, meu filho. Ainda há esperança para você, minha filha. Eu vou até o encontro. Aquele homem, ele estava descendo e apanha. Sabe, quando você era criança, com certeza você vai se lembrar, que você começava a desobedecer ao teu pai e à tua mãe, e a tua mãe está falando: para, e você não para, e você apanha e você aprende. É assim que Deus faz. Ele está falando uma vez, está falando duas vezes, está falando três vezes, e você não está dando ouvido. Ele fala: é hora de apanhar um pouquinho, meu filho. Quem não vai pelo amor poderá vir pela dor. Cuidado, ainda bem que você apanhou. Está todo dilacerado, mas Ele está falando: está voltando. Está todo quebrado, mas Ele está falando: está voltando. Está todo destruído, mas Ele está falando: está voltando, está voltando. Ele está voltando, Ele está voltando. Sabe por que às vezes você está apanhando muito? Porque você está andando sozinho. A Bíblia diz que um cordão de 3 dobras dificilmente se romperá. Às vezes a pessoa fala: eu tenho Jesus, amém. Mas a Bíblia também fala: amigos mais chegados que irmãos. Se eu estou aqui hoje, eu tenho que agradecer muitas pessoas. Porque enquanto eu estava às vezes pensando em desistir, um botava no ombro, outro botava no outro. E sabe qual é o resultado? Eu estou pregando a palavra de Deus. Eu estou anunciando a palavra de Deus. Escute, eu tenho que correr. Estava meio morto. Desceu um sacerdote e passou de largo. Estava descendo outro. Desceu o levita e passou de largo. Agora, escute. Estava tendo festa em Jerusalém. O que um sacerdote e um levita estava descendo para ir para Jericó? Quem desce não pode ajudar ninguém. Quem desce não pode ajudar ninguém. Quem desce está indo para Jericó. Quem desce está indo para Jericó. Não pode ajudar ninguém. Mas quem está subindo, meu irmão, está difícil, mas eu estou subindo. Está difícil, mas eu vou levar com você. Está difícil, mas eu tenho óleo. Está difícil, mas eu tenho vinho. Está difícil, mas vai subir comigo. Vai subir comigo. Vai subir comigo. Satanás desceu e não pode ajudar ninguém. Mas teve um que um dia estava subindo nas nuvens e falou: eu vou. E ele olhava para baixo: não se preocupa não, mas eu vou voltar. Com quem você está andando? Com quem está subindo ou com quem está descendo? Com quem você está andando? Com aquela pessoa que você está falando assim: eu vou parar, para mesmo, mas eu ando com aquela pessoa, eu vou desistir. Não faz isso não, meu irmão. Eu vou no monte com você, eu vou jejuar com você, eu vou louvar com você, mas eu não desisto de você. Entre aspas, porque hoje muitas pessoas às vezes sobem no púlpito para impressionar. Aí às vezes, pela misericórdia de Jesus que você prega bem,
fica com inveja de você e você fala que vai desistir, ele fala, desiste mesmo. Mas o sangue de Jesus tem poder. Mas o sangue de Jesus tem poder. Você não vai pisar no seu inimigo não. Tu vai pisar na serpente. É na cabeça do diabo. Eu ainda estou de pé. O sacerdote está descendo. O levita está descendo. E quem desce é só assim. Namorado pode dormir junto, tá liberado. Mas quem tá subindo tá falando, tá proibido. Quem tá descendo tá falando, pode beber. Mas quem tá subindo fala, não, é Santa Ceia. Quem tá descendo tá falando, pode tudo. Ele fala, não pode, não pode, não pode. Não pode não. Olha aqui. Aquele homem estava semi-morto. E o sacerdote e o levita passaram meio de largo. Aí às vezes nós ficamos nos questionando. Fulano não veio me visitar. Ciclano não veio me visitar. Sabe por que Deus permitiu ele não ir visitar você? Porque você estava com feridas. E em vez de ele atar sua ferida, ele ia expor cada vez mais. Aí ele vê sua ferida, ele ia lá no vizinho e fala, fulano tá com a ferida assim, assim, assado. Fulano tá com a ferida assim, assim, assado. Ei, não reclama não, se ele não foi ajudar. Ei, você ainda está com vida, se prepara. Se o levita não te ajudou, se o sacerdote não ajudou, se prepara, o bom samaritano está chegando. O terceiro homem está chegando. O terceiro homem está chegando. Passou-se algum tempo e está subindo um homem que não tem nome, é só chamado Bom. E ele agora está vendo um homem caído no chão. E eu amo isso, porque primeiro ele se aproximou. O que é que está acontecendo? Depois a humildade dele, ele se abaixou. Ele primeiro viu, depois ele se aproximou, depois ele se abaixou, tacou óleo, tacou vinho. Ele sabe que está ferido, ele sabe que está morrendo, ele sabe que está quase dilacerado no meio do caminho. E em vez de ele expor a ferida, ele falou, eu vou tapar. Eu vou começar a atar as feridas daquele meu irmão. Em vez de expor a ferida, eu vou começar a atar. Primeiro ele viu, depois ele se aproximou, ele abaixou e falou, eu vou te ajudar. Pena que você não está entendendo. Depois que ele pega aquele homem, ele coloca em cima dos seus cavalos. O caminho que ele estava seguindo, agora ele vai ter que mudar a trajetória. E agora ele leva para uma estalagem. Ele tira o dinheiro e paga. Cuida dele. Certa feita Jesus veio na terra. Primeiro ele sofreu por mim e por você. Depois ele pagou o preço na cruz. E ele botou dentro da igreja, agora ele falou, agora cuida.
Agora cuida, o preço já está pago. E aí? E se tiver alguma coisa para pagar, não esquenta não. Eu vou, mas eu volto, mas cuida dele. Eu vou, mas eu volto, mas cuida dela. Eu não gosto de fazer isso não, mas pergunta pro seu irmão aí, tá cuidando dele? Tá cuidando dela? Eu postei uma vez no Facebook assim, que às vezes eu ficava cobrando demais, que às vezes eu estava desanimado e ninguém ia na minha casa me visitar. E eu parei para pensar e falei bem assim, mas espera aí, quantas pessoas eu visitei que saíram da igreja? Quantas pessoas que estavam padecendo dentro da igreja eu não visitei ninguém? Às vezes nós estamos questionando demais, mas ei, você está visitando alguém? Lembra aí, você visitou alguém? E isso me comoveu demais. Hoje, pastor, a revelação que foi passada lá no programa sobre aquele jovem, eu lembro, tem muito tempo. Sabe aonde está aquele jovem hoje? Preso. Sabe por quê? Cadê a minha parte? Cadê a minha parte? Faltou um domingo, faltou 2 domingos, faltou 3 domingos, eu não fui atrás, hoje está preso. Vamos parar de cobrar um pouco e ir atrás das pessoas que estão feridas? Isso aí. Ele falou bem assim, olha, cuida dele aí. Eu até vou, mas eu vou voltar para buscar ele. E ele voltou com os cavalos. Jesus Cristo quando subiu nas nuvens, mas quando ele voltar, ele vai voltar com a carruagem. Eu falei que eu ia voltar. Eu falei que eu ia voltar. Agora acabou o sofrimento. Vem comigo, meu filho. Vem comigo, minha filha. Bendito seja o nome do Senhor. Quem vai com ele, se levanta. Quem vai com ele, se levanta. Quem vai com ele, se levanta. Talvez você é essa pessoa hoje, está no meio do caminho, todo arrebentado. O sacerdote ou levita pode ter até tratado como morto, mas o bom samaritano trata como vivo. Tem jeito ainda. E tem jeito para a sua vida nessa noite. Hoje foi um dos piores dias da minha vida. Eu não preciso entrar em detalhe. E essa palavra que eu estou pregando para vocês, ela é para mim, muito tempo. Cadê você que está ferido, que quer voltar para Jerusalém, não descer para Jericó? Fica com vergonha não, pode vir. Você não tinha vergonha para tanta coisa, vai ter vergonha de vir aqui na frente? É você que está ferido, meu irmão. É você que está ferida, minha irmã. Você veio buscar azeite, você veio buscar vinho. E você deu sorte porque você encontrou. Raquel, vem louvar. Ou Carol, ou as duas. Cadê você? Eu estou te esperando. Sabe por quê? Porque se você tentar descer para Jericó, você vai apanhar mais. E você vai continuar apanhando mais, apanhando. Mas Jesus é aquele que bate e que levanta. Ele quer levantar você nessa noite.
Vem, sai do seu lugar. Glória, glória, glória. Eu estou esperando você aqui nessa noite. Você que pensava que não tinha mais ninguém por você. Você que pensava que pode cantar. Estava tudo acabado. Eu estou te esperando.